Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria Renda Fixa ou Variável. Quais são os melhores tipos de investimentos? Do portal Toro Investimentos, que aborda as principais modalidades de aplicação de dinheiro disponíveis no mercado financeiro. Um guia essencial para quem deseja fazer o seu patrimônio crescer de forma consciente e estratégica. Se você já investe ou tem alguma dúvida sobre qual o melhor caminho para o seu dinheiro, compartilhe sua experiência ou sua pergunta nos comentários. A troca de informações ajuda toda a nossa comunidade de investidores e sua dúvida pode ser a mesma de muitas outras pessoas. Neste guia completo, vamos desvendar o que é renda fixa e renda variável, explorar os principais ativos como Tesouro Direto, CDBs, ações e fundos imobiliários e montar uma estratégia de diversificação. Muitas pessoas acreditam que a poupança é um investimento seguro, mas poucos sabem que em cenários de inflação alta, o rendimento real da poupança pode ser negativo. Isso significa que mesmo vendo o número na sua conta crescer, você está, na verdade, perdendo o poder de compra a cada mês, e seu dinheiro valerá menos no futuro. Para começar a jornada no mundo dos investimentos, é fundamental entender a relação mais importante que existe nesse universo, a relação entre risco e retorno. Imagine uma balança. De um lado, colocamos o risco, que é a incerteza sobre o rendimento de uma aplicação. Ou seja, a chance de você não ganhar o esperado ou até mesmo de perder dinheiro. Do outro lado da balança, colocamos o retorno, que é o lucro que você pode obter. No mercado financeiro, essas duas coisas andam de mãos dadas. Geralmente, investimentos que oferecem a possibilidade de um retorno maior também carregam um risco mais elevado. Por outro lado, aplicações mais seguras, com baixo risco, tendem a oferecer um retorno mais modesto. Compreender seu próprio apetite ao risco é o primeiro passo para montar uma carteira de investimentos que não tire o seu sono. Não existe um investimento perfeito que seja, ao mesmo tempo, super seguro, muito rentável e que possa ser resgatado a qualquer momento. O segredo é encontrar o equilíbrio que funciona para você e para os seus objetivos, sejam eles comprar um carro, fazer a viagem dos sonhos ou garantir uma aposentadoria tranquila. Esse equilíbrio é o que chamamos de perfil de investidor, que pode ser conservador, moderado ou arrojado. Dentro dessa dinâmica de risco e retorno, surge um conceito vital para a saúde financeira de qualquer investidor: a diversificação. Você provavelmente já ouviu o ditado "não coloque todos os ovos na mesma cesta". No mundo dos investimentos, essa sabedoria popular é uma regra de ouro. Diversificar significa distribuir o seu dinheiro em diferentes tipos de ativos. O objetivo é simples: se um dos seus investimentos não performar bem, as perdas podem ser compensadas pelos ganhos de outros. Uma carteira bem diversificada mistura ativos de renda fixa com renda variável, de diferentes setores da economia e com diferentes níveis de risco. A teoria financeira nos mostra que uma carteira com mais ativos que se comportam de maneiras diferentes, ou seja, com baixa correlação entre si, será menos arriscada do que uma carteira concentrada em poucos investimentos parecidos. Por exemplo, imagine que você investiu todo o seu dinheiro em ações de empresas aéreas. Se o preço do combustível de aviação dispara, é provável que todas essas empresas sofram e o valor das suas ações caia. Agora, se você também tivesse investido em empresas de petróleo, a alta do combustível que prejudicou as aéreas poderia valorizar suas outras ações, equilibrando o resultado final da sua carteira. A diversificação, portanto, não serve para eliminar os riscos, mas sim para gerenciá-los de forma inteligente, protegendo seu patrimônio das oscilações bruscas do mercado e potencializando seus ganhos no longo prazo. Vamos mergulhar agora no universo da renda fixa, que é frequentemente a porta de entrada para novos investidores. De forma bem simples, investir em renda fixa é como emprestar dinheiro para alguém. Esse alguém pode ser o governo, um banco ou uma empresa. Em troca desse empréstimo, você recebe o seu dinheiro de volta no futuro, acrescido de juros, que são a sua remuneração.
O termo fixa não significa que o rendimento será sempre o mesmo, mas sim que as regras para calcular esse rendimento são definidas no momento da aplicação. Você já sabe, desde o início, como o seu dinheiro vai render. Existem 3 modalidades principais de rentabilidade na renda fixa. A primeira é a pré-fixada, na qual você sabe exatamente qual será a taxa de juros anual e, consequentemente, o valor exato que resgatará no vencimento do título. Por exemplo, um título que paga 10% ao ano. A segunda modalidade é a pós-fixada, que é a mais comum. Nela, o rendimento está atrelado ao indicador da economia, como a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, ou CDI, que é uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si. Se esses indicadores sobem, seu rendimento sobe. Se caem, seu rendimento também cai. A terceira é a híbrida, que mistura as duas anteriores. Ela paga uma taxa de juros fixa mais a variação de um índice de inflação, geralmente o IPCA. Essa modalidade é excelente para proteger seu poder de compra ao longo do tempo. Dentro da renda fixa, o Tesouro Direto é um dos investimentos mais conhecidos e seguros do Brasil. Isso porque, ao investir no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo federal, que é considerado o pagador mais seguro do país. O risco de calote é praticamente nulo. Existem 3 tipos principais de títulos do Tesouro. O primeiro é o Tesouro Selic. Ele é um título pós-fixado, cujo rendimento acompanha a variação da taxa Selic. É o mais conservador de todos, com liquidez diária, o que significa que você pode resgatá-lo a qualquer momento, sem perdas. Por essa característica, ele é ideal para a construção da sua reserva de emergência, aquele dinheiro que você precisa ter disponível para imprevistos. O segundo é o Tesouro Pré-fixado. Com ele, você trava uma taxa de juros no momento da compra e já sabe exatamente quanto vai receber no vencimento. Ele é interessante em cenários de queda de juros, pois você garante uma rentabilidade maior. No entanto, se você precisar vender antes do vencimento, o valor do título pode variar conforme as condições do mercado, no que é chamado de marcação a mercado, podendo gerar lucro ou prejuízo. Por último, temos o Tesouro IPCA+. Este é um título híbrido, que paga uma taxa fixa mais a variação da inflação, medida pelo IPCA. Ele é perfeito para objetivos de longo prazo, como a aposentadoria, pois garante que seu dinheiro renderá sempre acima da inflação, protegendo seu poder de compra contra a desvalorização da moeda. Saindo da esfera governamental, temos os CDBs, as LCIs e as LCAs, que emitidos por bancos e órgãos emergência. O CDB, ou Certificado de Depósito Bancário, é um empréstimo que você faz para uma instituição financeira. Em troca, o banco te paga juros. A rentabilidade dos CDBs geralmente é um percentual do CDI. Por exemplo, 100% do CDI, 110% do CDI e assim por diante. Quanto maior o banco e sua solidez, menor tende a ser a rentabilidade oferecida, e vice-versa. Já as LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e do agronegócio, respectivamente, funcionam de maneira muito similar. A diferença é que o dinheiro que o banco capta com esses títulos é obrigatoriamente destinado a financiar os setores imobiliário e do agronegócio. A grande vantagem das LCIs e LCAs para o investidor pessoa física é a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos. Isso mesmo, o lucro que você obtém é totalmente livre de impostos, o que pode tornar a rentabilidade líquida delas mais atrativa do que a de um CDB com taxa bruta similar. Uma característica extremamente importante desses 3 investimentos é que eles contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. O FGC é uma entidade que funciona como um segure, garantindo seu dinheiro em até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, com um teto global de R$ 1 milhão, caso o banco emissor do título venha a quebrar.
Isso traz uma camada extra de segurança muito significativa, especialmente ao investir em bancos menores que oferecem taxas mais atrativas. A renda fixa possui vantagens claras, principalmente para o investidor iniciante ou com perfil mais conservador. A principal delas é a previsibilidade. Como as regras de remuneração são conhecidas, você tem uma boa ideia de quanto seu dinheiro vai render, o que facilita o planejamento financeiro. Outra grande vantagem é a segurança, especialmente nos títulos públicos e naqueles protegidos pelo FGC. É um ambiente de investimento com baixa volatilidade, ou seja, sem grandes sustos ou variações bruscas no seu patrimônio. No entanto, também existem desvantagens. A principal é que, justamente por ser mais segura, a renda fixa tende a oferecer um potencial de retorno inferior ao da renda variável no longo prazo. Em períodos de juros muito baixos, a rentabilidade pode ser modesta, às vezes mal superando a inflação. Outro ponto de atenção é a liquidez. Muitos títulos de renda fixa, especialmente os que pagam melhor, exigem que você mantenha o dinheiro aplicado até a data de vencimento. Se você precisar do recurso antes, pode ter dificuldades para vender o título ou até mesmo incorrer em perdas, como no caso da marcação a mercado dos títulos pré-fixados. Por fim, é preciso estar atento à tributação. A maioria dos investimentos de renda fixa, com exceção de alguns como LCI, LCA e a poupança, sofre incidência de imposto de renda sobre os rendimentos, seguindo uma tabela regressiva. Quanto mais tempo o dinheiro fica aplicado, menor a alíquota de imposto, começando em 22,5% e podendo chegar a 15%. Agora vamos cruzar a ponte e entrar no território da renda variável. Se na renda fixa você é um credor, na renda variável você se torna um sócio. Ao investir aqui, você está comprando uma participação em um negócio, em um imóvel ou em um conjunto de ativos. O termo variável se refere ao fato de que não há nenhuma garantia de retorno. O valor do seu investimento pode subir, descer ou ficar estagnado, influenciado por uma infinidade de fatores, como o desempenho da empresa, a saúde da economia, o cenário político e até o humor do mercado. A grande atratividade da renda variável é o seu potencial de valorização muito superior ao da renda fixa no longo prazo. É aqui que grandes fortunas são construídas. No entanto, esse potencial vem acompanhado de um risco proporcionalmente maior. A volatilidade é uma característica intrínseca e é preciso ter estômago para ver o valor da sua carteira oscilar. Investir em renda variável exige mais estudo, paciência e, principalmente, uma mentalidade de longo prazo. Não é um lugar para o dinheiro que você pode precisar no curto prazo. É o investimento ideal para objetivos de longa data, onde o tempo pode trabalhar a seu favor, diluindo as oscilações de curto prazo e permitindo que o poder dos juros compostos atue em sua plenitude. O ativo mais famoso da renda variável são as ações. Comprar uma ação significa adquirir uma pequena fração do capital de uma empresa de capital aberto, ou seja, uma empresa listada na Bolsa de Valores. A partir desse momento, você se torna sócio daquela companhia e passa a ter direito a participar dos seus resultados, sejam eles bons ou ruins. Existem basicamente duas formas de ganhar dinheiro com ações. A primeira é através da valorização do preço da ação. Você compra por um preço e, se a empresa for bem-sucedida e suas perspectivas forem boas, a demanda por suas ações aumenta e o preço sobe, permitindo que você a venda por um valor maior do que pagou. A segunda forma é através do recebimento de proventos, como os dividendos, que são uma parte do lucro da empresa distribuída aos seus acionistas. Empresas mais maduras e lucrativas costumam ser boas pagadoras de dividendos, o que pode gerar uma fonte de renda passiva para o investidor. Investir em ações requer análise. É importante estudar a empresa,
entender seu modelo de negócio, sua saúde financeira, sua governança e suas perspectivas de crescimento antes de se tornar sócio dela. É um investimento que, embora arriscado, permite que você participe diretamente do crescimento da economia real. Outra classe de ativos muito popular na renda variável são os fundos de investimento imobiliário, conhecidos como FIIs. Os FIIs são uma forma de investir no mercado imobiliário de maneira acessível e diversificada, sem a necessidade de comprar um imóvel físico. Funciona como um condomínio de investidores que juntam seus recursos para investir em empreendimentos imobiliários, como shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos ou até mesmo em títulos de dívida imobiliária. Ao investir em um FII, você compra cotas do fundo na Bolsa de Valores. E o preço dessas cotas varia diariamente, assim como das ações. A grande vantagem dos FIIs é que a maior parte do resultado do fundo, geralmente 95%, proveniente dos aluguéis dos imóveis, por exemplo, é distribuída mensalmente aos cotistas. E o melhor, para pessoas físicas, esses rendimentos mensais são isentos de imposto de renda. Isso faz dos FIIs uma excelente ferramenta para a geração de renda passiva mensal. Além disso, eles permitem que você invista em imóveis de alto padrão com pouco dinheiro e diversifique sua carteira com diferentes tipos de propriedades, o que seria muito difícil para um investidor individual fazer sozinho. Os riscos envolvem a vacância dos imóveis, a inadimplência dos inquilinos e a desvalorização do preço das cotas no mercado. Então, diante de tudo isso, qual é o melhor tipo de investimento? A resposta, e embora possa parecer frustrante para alguns, é: não existe um único melhor investimento. O investimento ideal é aquele que se alinha perfeitamente com o seu perfil de investidor, seus objetivos financeiros e o seu prazo. Uma pessoa jovem com um horizonte de 30 anos para a aposentadoria pode e deve ter uma exposição maior à renda variável, para buscar um crescimento patrimonial mais robusto. Já um aposentado, que precisa de segurança e de uma renda complementar, provavelmente se sentirá mais confortável com uma carteira majoritariamente composta por ativos de renda fixa e FIIs, que pagam bons rendimentos. O ideal, na verdade, não é escolher entre renda fixa ou renda variável, mas sim combinar as duas. O segredo de uma carteira de investimentos bem-sucedida e resiliente está na diversificação e no balanceamento. Você precisa ter a segurança e a previsibilidade da renda fixa para seus objetivos de curto e médio prazo e para sua reserva de emergência. E, ao mesmo tempo, ter o potencial de crescimento da renda variável para seus objetivos de longo prazo. A proporção entre as duas classes de ativos em sua carteira é o que definirá a sua estratégia e deve ser revisada periodicamente, ajustando-a conforme seus objetivos e o ciclo de vida mudam. Para o investidor iniciante, o caminho mais prudente é começar de forma gradual e segura. O primeiro passo, antes de qualquer outro, é formar uma reserva de emergência. Este é um valor, geralmente entre 6 e 12 meses do seu custo de vida mensal, que deve ser aplicado em um investimento muito seguro e com altíssima liquidez, ou seja, que possa ser resgatado a qualquer momento. As melhores opções para isso são o Tesouro Selic ou um CDB de um banco grande que pague pelo menos 100% do CDI e tenha liquidez diária. Somente após ter essa rede de segurança montada, é que se deve pensar em investimentos mais arrojados. Com a reserva pronta, o iniciante pode começar a explorar outros títulos de renda fixa, como o Tesouro IPCA, mais para o longo prazo. Em seguida, pode dar os primeiros passos na renda variável, mas de forma cautelosa. Começar investindo uma pequena parte do patrimônio, talvez 5 ou 10%, em um ETF que replique o Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa, já seria uma excelente forma de se expor ao mercado de ações com diversificação instantânea. Outra boa opção seria escolher 1 ou 2 fundos imobiliários de setores resilientes para começar a sentir o que é receber rendimentos mensais.
O mais importante para o iniciante é estudar, entender onde está colocando seu dinheiro e aumentar a complexidade e o risco de seus investimentos aos poucos, conforme ganha mais conhecimento e confiança. A jornada de um investidor pode ser dividida em diferentes fases, o que chamamos de ciclo de vida do investidor. Cada fase tem características e necessidades diferentes, o que impacta diretamente na forma como a carteira de investimentos deve ser estruturada. A primeira fase é a de acumulação, geralmente na juventude e início da vida adulta. Nessa fase, a pessoa está começando a carreira. Sua renda tende a crescer e o horizonte de tempo para investir é longo. Aqui, a tolerância ao risco costuma ser maior e o foco principal é a multiplicação do patrimônio. Portanto, é natural que a carteira tenha uma parcela maior alocada em renda variável, como ações e fundos de ações, para buscar retornos mais expressivos no longo prazo. A segunda fase é a de multiplicação ou consolidação, que ocorre na meia-idade. O investidor já acumulou um patrimônio relevante, sua renda está no auge, mas o tempo até a aposentadoria já não é tão longo. O foco aqui é um equilíbrio entre continuar crescendo o patrimônio e começar a protegê-lo. A carteira tende a se tornar mais balanceada, com uma divisão mais equilibrada entre renda fixa e renda variável. A terceira e última fase é a de preservação e usufruto, que acontece durante a aposentadoria. O objetivo principal agora não é mais multiplicar, mas sim preservar o capital acumulado e gerar uma fonte de renda passiva para cobrir os custos de vida. A tolerância ao risco é muito baixa e a carteira se torna predominantemente de renda fixa, com ativos que pagam juros periódicos, e de renda variável focada em dividendos e rendimentos de FIIs, buscando estabilidade e previsibilidade. Pensando em um guia de investimentos para o ano de 2025, é preciso analisar o cenário econômico atual e as perspectivas futuras. Com a expectativa de um ciclo de queda ou manutenção da taxa Selic em patamares mais baixos do que os vistos em anos anteriores, a atratividade da renda fixa pós-fixada, como o Tesouro Selic e CDBs, que pagam um percentual do CDI, tende a diminuir. Nesse contexto, os investidores podem buscar alternativas para turbinar seus rendimentos. Na própria renda fixa, títulos pré-fixados podem se tornar interessantes, pois permitem travar uma taxa de juros mais alta antes que ela caia ainda mais. Da mesma forma, os títulos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+, continuam sendo fundamentais em qualquer carteira de longo prazo como uma proteção real contra a perda do poder de compra. Na renda variável, o cenário de juros mais baixos tende a ser positivo para a Bolsa de Valores, pois torna o crédito mais barato para as empresas investirem e para os consumidores gastarem, aquecendo a economia. Além disso, com a renda fixa pagando menos, os investidores tendem a migrar parte de seus recursos para a renda variável em busca de maiores retornos, o que pode impulsionar o preço das ações. Setores ligados à economia doméstica, como varejo, construção civil e serviços, podem se beneficiar. No entanto, é crucial lembrar que todas as informações e exemplos apresentados aqui não constituem uma recomendação de compra e servem apenas para fins educativos. A decisão final de investimento deve ser sempre sua, baseada em uma análise cuidadosa dos seus próprios objetivos. Agradeço por sua companhia até aqui. Espero que estas informações ajudem você a tomar decisões mais inteligentes sobre o seu dinheiro. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprendendo e aprimorando sua estratégia de investimentos.